Boa noite, prezados irmãos. É com alegria que nós retornamos a essa casa, né? Nós frequentamos a casa de Adelino e a gente verifica que Adelino nasceu como espírita aqui nessa casa. Então, para nós é um motivo de muita alegria. Vimos na ata de formação aí da primeira diretoria com a casa espírita que tinha 2 Joaquins, né? Vocês ouviram, não é? E Joaquim é um nome forte, um nome que devia todas as pessoas que fazem humor. Como é que chama aquele cara que faz humor, que fica falando aqui, né, sozinho? Como é que chama? Eu esqueci como é que chama. Stand-up. Acho que todo stand-up devia chamar Joaquim, porque é um nome que ajuda. Ninguém fala Joaquim sem rir, fala Joaquim, né? Joaquim. Então, já é uma grande ajuda, não é isso? Mas o nosso assunto aqui é um assunto sério. Nós estamos aqui para comemorar. É sério e feliz e festivo, né? Nós estamos aqui para comemorar o aniversário de 98 anos de uma casa que está servindo a Jesus nesse período todo. E o assunto que nos traz aqui é exatamente esse: Centro Espírita, caminho de libertação da incredulidade e do fanatismo. E o que a gente coloca como a incredulidade, copiando dos dicionários normais, dos dicionários comuns, ordinários? Incredulidade é o ateísmo, é o materialismo, é aquela pessoa que tem a infelicidade de não ter fé e continuar vivendo, como dizia Emmanuel, né? Materialista é aquele que tem a infelicidade de perder a fé e continuar vivendo. E o fanatismo é o contrário disso e tão prejudicial quanto o materialismo. O fanatismo, então, meus irmãos, é o excesso de admiração, é a fé cega, veemente, por alguém ou por algo, por um sistema, doutrina, partido político, religião, ídolo, tolerância, e daí resulta quase sempre na intolerância religiosa, naquele partidarismo exacerbado, que só a pessoa ou o grupo que tem razão, só o grupo que é salvo, ninguém mais pode aspirar à felicidade, porque a felicidade é patrimônio individual. Então, essas duas chagas da humanidade têm nos atrasado há muitos anos. E o Centro Espírita, ele foi colocado exatamente para possibilitar os debates, as discussões, para que a gente venha então superar isso. O Livro dos Espíritos, na questão 799, afirma de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. E os Espíritos da codificação afirmam: destruindo o materialismo. Se nós nos lembrarmos, meus irmãos, o Espiritismo vem num momento em que o mundo estava convulsionado com essa praga que é o materialismo. O povo, descontente com a igreja oficial, não via alternativa, não tinham caminhos para seguir, a não ser a negação, o chamado niilismo. Mas, no momento oportuno, Jesus mais uma vez vem e nos socorre, trazendo nesse momento o Consolador prometido. Emmanuel, no livro Psicografia, no livro Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele afirma: um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do ser,
do destino, da evolução e do universo são examinados claramente, fazendo luz e articulando as orientações, mas, por isso, não deve converter-se no instituto de mera preocupação academicista. Não obstante, o próprio Emmanuel diz também que o centro espírita é a universidade das almas. O centro espírita é a universidade das almas. É aqui o local adequado, correto, para que a gente desenvolva esses grandes debates que nós sentimos falta. E Jesus já nos afiançava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse em João 38:32. Essa liberdade também é motivo de grande preocupação filosófica, que desde muito tempo o homem já investiga se nossa vida aqui é uma vida de determinismo, nós não, na verdade, não somos livres, ou se nós podemos dizer e afirmar que nós temos o livre-arbítrio. Jesus, nesse propósito, nos afirma: conheça a verdade, e a verdade vos tornará livres. Mas a gente pergunta com Pilatos, não é? Pilatos fez uma pergunta muito interessante para Jesus. Pilatos pergunta para Jesus assim: o que é a verdade? O que é a verdade? Aí Jesus não desce ao nível da discussão estéril. Jesus não desce a esse nível. Jesus fala: eu sou a verdade, sou o caminho e a vida, e ninguém vai a Deus senão por mim. Ou seja, Jesus deu para Pilatos uma contribuição importantíssima, porque Pilatos era o procurador da Judéia, ele era um homem instruído, um homem versado nas filosofias do seu tempo, o helenismo, não é? Então, Pilatos procurava um motivo para discutir, para sentir a capacidade, não é, de inteligência de Jesus. E Jesus deu-lhe uma lição para todo sempre, dizendo que antes da gente discutir o que é a verdade, nós devemos praticar aqueles ensinamentos que ele nos trouxe. Nós vamos abordar rapidamente, porque eu acho que é de suma importância para uma introdução nessa nossa fala comemorativa aos 98 anos do Centro de Adelino, alguma coisa sobre a história do Espiritismo aqui em Uberaba. A gente sabe que no Brasil o Espiritismo começa em 1898, lá na Bahia. Primeiro centro espírita do Brasil, 1898, lá na Bahia. Agora, e aqui em Uberaba, como é que foi? Como é que se deu isso? Lembrando, inclusive, que o nosso Código Penal de 17 tipificava em um dos seus artigos o espiritismo como crime. Curandeirismo, espiritismo, em qualquer das suas formas, era tipificado como crime e atribuído uma pena. Não é? Então veja, meus amigos, em 1980 já existia aqui na nossa cidade, segundo a pesquisa elaborada pelo nosso irmão Bacelli no livro Espiritismo em Uberaba. Ele afirma que em 1890 existiam leituras ocultas de obras de Kardec, quase sempre emprestadas por Antônio Pereira Magalhães, que era um advogado. E o primeiro médium a se ter notícia aqui na nossa cidade foi a senhora
Dona Querubina Borges. A prática propriamente do Espiritismo começa a ser desenvolvido da mesma forma que começa o Espiritismo lá em França, nos grupos familiares, né? Grupos de pessoas que se reuniam e faziam seus cultos familiares, acolhendo aqueles que tinham interesse em participar das reuniões. Então nós vamos ver que o Espiritismo começa em 1857, em abril de 1857, com a edição do Livro dos Espíritos. Mas desde 1850 já havia uma pesquisa, uma preparação do codificador, frequentando reuniões particulares na casa de diversos companheiros, né, para elaborar então o Livro dos Espíritos. Até então não existia a Sociedade de Paris. Então o Espiritismo surge no recesso do lar. E até a propósito, né, a gente vê que não tem nada que seja por acaso. O cristianismo surge também no lar humilde de Simão Pedro, de Zebedeu, né? Aqueles pescadores humildes lá da Galileia. Então a mensagem de Jesus vem também nos lares. E aqui em Uberaba não foi diferente. Nós tivemos então a experimentação através do advogado Antônio Cesário da Silva e Oliveira, e nesse grupo participou Frederico Peyró. Frederico Peyró, que vem a ser um homem de bastante participação aqui na nossa região, trouxe núcleo de investigação paleontológica lá para Peirópolis, né? E juntamente com o senhor Mariano, eles fundaram o primeiro centro espírita daqui da região. Em 1897 teve a criação do grupo Cristo, Deus e Caridade. Em 1902 já existiam 6 grupos espíritas em funcionamento. Se nós fecharmos os olhos e pensarmos qual foi o trabalho desses precursores, desses pioneiros do Espiritismo em Uberaba, uma cidade tradicionalista, uma cidade católica, né? Como era a maioria das cidades brasileiras nesse período, né? Em 9 de janeiro de 1911 é criado o primeiro centro de Uberaba, que é o Centro Espírita Uberabense. Em 9 de março de 1911 também, portanto 3 meses depois, o Centro Eurípides Barçanufo. E o terceiro grupo espírita a ser criado em Uberaba, terceiro centro, foi então em 18 de junho de 1920, o Centro Aurélio Agostinho. O quarto centro, então, foi, em 1929, a Casa Espírita de Antusa. O Grupo Aurélio Agostinho nasce das reuniões realizadas na casa do senhor Raimundo Sanches, que contava com a participação, então, dos confrades Raimundo Blanco e Adelino de Carvalho. Nós fizemos questão de ressaltar Adelino de Carvalho aqui, porque ele é o patrono da nossa casa espírita. O Centro Espírita foi fundado em 20 de junho de 1920, sendo que o prédio próprio para as sessões só seria construído em 1932. Então aqui é a primeira ata do Centro Espírita. O porquê do nome? Eu perguntei certa feita para o César, por que do nome? Aqui nessa região do norte da África,
nasce então Aurelius Agostinus, 354 a 430. Seu pai foi um patrício romano e sua mãe passou para a história como Santa Mônica. Ele, aos 16 anos, foi estudar em Cartago, mas em 375 começou a se dedicar à filosofia. Então, ele, 16 anos, ele foi estudar direito em Cartago. E em 375 ele se dedica à filosofia, como resultado da leitura de Hortêncio e Cícero, que eram estoicos, filósofos estoicos da época, que era chamado em filosofia de helenismo. Converteu-se ao maniqueísmo e tornou-se professor de retórica em Roma em 383. De Roma foi para Milão, onde se viu tomado pelo carisma do bispo Ambrósio. Por algum tempo atraiu o neoplatonismo, que era um movimento filosófico de revivescência dos ensinamentos de Platão. Mas depois de longa e dolorosa luta, tornou-se cristão em 386, recebendo o batismo de Ambrósio na Páscoa de 387. Sua intenção era levar uma vida monástica, que era comum na época. A vida monástica era aquele retiro dos monges, e ele, que gostava muito de estudar, então ele teria mais tempo para estudar e menos tempo para as atividades de discussão, de debate, que era a atividade dele até então. Mas em 391 foi ordenado contra sua vontade bispo de Hipona, hoje Anaba, na Argélia. A Argélia fica nessa região aqui, ó, né? Cartago hoje é chamado de Tunísia, e essa região aqui era a região da Argélia, onde ele praticou o bispado, né? Ele viveu até os 76 anos, foi morto durante o cerco da cidade pelos vândalos, e durante esses 76 anos, durante 30 anos que ele permaneceu à frente da igreja, ele combateu a chamada heresia. Heresia, nós já ouvimos falar muito, não é? Temos alguns filmes que falam disso. Inclusive O Nome da Rosa, que é um livro famoso que fala sobre essas heresias. Então, heresia é escolha, opção, é um termo com origem no termo grego airesis. E essa expressão aqui, que ele se converteu a maniqueísmo, maniqueísmo que era? Maniqueísmo era uma filosofia religiosa sincrética, dualista, ensinada pelo profeta persa Mani, em 210 a 276 depois de Cristo, combinando elementos do zoroastrismo, cristianismo e gnosticismo, oposição dos princípios do bem e do mal. A matéria é intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom. Também ele combateu o chamado donatismo, que vem de Donato, bispo de Cartago, em 355, que era um bispo rigoroso, que ele achava assim, que os sacramentos da igreja, o casamento, o batismo, se não fosse praticado por uma pessoa digna, ele não teria valor nenhum. Já também ele combatia o chamado pelagianismo, que vem de Pelágio, leigo em inglês, leigo porque não fazia parte da igreja. No início do século V, ele atribuía grande importância à vontade e à libertação humana, suficientes para a salvação. Recusa a ideia de pecado original. Pelágio. Só para complementar essa informação nossa, a gente trouxe um quadro aqui, olha, meus irmãos, as heresias que existiram, as mais famosas, e elas foram divididas de acordo com o assunto. As heresias contra Deus: negação da Trindade, negavam que Deus é três em um, rejeitavam Jesus e o Espírito Santo como parte de Deus. E até hoje as testemunhas de Jeová afirmam isso, não é? E quem praticou isso e divulgou isso foi um bispo chamado Ário, por isso arianismo.
também se falava em dois deuses. Existe um Deus mau do Velho Testamento, que criou o mundo físico, e um Deus bom do Novo Testamento, que enviou Jesus, que é o gnosticismo. A heresia sobre Jesus, negação da sua divindade, não aceitavam que Jesus é Deus. Alguns grupos sugerem que Jesus era apenas um homem tão bom que foi adotado como filho de Deus. Outros sugerem que ele foi a primeira criação de Deus. E as doutrinas que seguiam isso: o adocionismo, arianismo, os ebionitas e hoje os testemunhos de Jeová. Negação da sua humanidade. Jesus apenas aparentava ser humano. Jesus era apenas espírito. Sua aparência física era apenas uma ilusão. Ele não morreu realmente na cruz, que é praticado até hoje pelos gnósticos. Heresias sobre o diabo. É um Deus. Sugerem que o diabo é um Deus mau, oposto a Deus, mas igualmente forte. Alguns grupos de gnósticos e aquele chamado que seduziu primeiro, de alguma forma, Agostinho no início da sua carreira. Então, e por fim aqui nós temos a heresia sobre a natureza humana. Não nascemos com o pecado. Cada pessoa nasce sem pecado e é possível viver sem nunca cometer pecado. É o pelagianismo. Só o espírito é importante. Nosso espírito é tão bom, mas nosso corpo é todo ruim. É o gnosticismo. Nós nos salvamos pelas boas obras. Quem vive de maneira correta pode merecer a salvação. Pelagianismo. Por obedecer a todas as regras. Precisamos obedecer todas as regras do Antigo Testamento. Leis de Moisés continuam válidas. É o que dizem os ebionitas. Então estas foram as principais heresias que sacudiram o pensamento da igreja por volta do 3º ao 4º século. E Agostinho, então, ele como bispo da igreja, ele combateu essas heresias, algumas delas. Agostinho ele escreveu 2 obras de bastante importância. A primeira é chamada de Confissões. Iniciada em 391, foi concluída em 400. É uma obra fascinante, procura mostrar pelo exemplo o que pode a graça para os mais desesperados dos pecadores. Confessa o desregramento da sua mocidade. Teve inclusive um filho bastardo chamado Adeodato, sempre atribuindo a si mesmo as tendências perversas e a Deus o progresso do seu espírito para o bem. Foi um homem em permanente batalha contra as suas próprias emoções e fraquezas. Discute também questões acerca do tempo e a presença do mal no mundo. Ele escreve também, meus irmãos, o livro chamado Cidade de Deus. Tem até um filme homônimo aí, mas que não tem nada a ver com isso, não é? Então, Cidade de Deus forja-se no encontro de 2 tradições: a da cultura greco-romana, que ele era apaixonado por ela, e as escrituras judaico-cristãs. Da antiguidade grega, Agostinho retém as ideias de Platão, república e leis. Traça assim os planos de uma cidade ideal, cidade de Deus, em contrapartida com a cidade dos homens, em que predomina a guerra, a injustiça, o egoísmo, etc. Para ele, a verdadeira administração de uma cidade deve estar baseada na justiça, e esta, por sua vez, na caridade ensinada por Cristo. Estas são as obras do nosso mentor, do nosso patrono enquanto encarnado. E desencarnado? Quem é esse que nós chamamos de Santo Agostinho? Santo Agostinho é o mais profícuo escritor, aquele que mais contribuiu, não é, em número de obras e em qualidade também,
com a codificação. Ele escreve no Evangelho segundo o Espiritismo 5 textos magistrais: os mundos de expiação e provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Está lá no capítulo 3. O mal e o remédio, o duelo, a ingratidão dos filhos e dos laços de família, a alegria da prece. Ele escreve também no Livro dos Médiuns sobre o Espiritismo, capítulo 31, e sobre as sociedades espíritas. Erastus, que é também um espírito da codificação, atribui a Agostinho a maior participação, o maior empenho na codificação. Então, muito justa a homenagem, né? Muito justa a homenagem do nosso centro chamar Aurélio Agostinho. E ele já começa dizendo para nós assim: olha, a fé é o remédio certo para o sofrimento. Isso já na codificação, é a obra atual de Agostinho. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem em poucos dias as sombras do presente. Não mais pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera, tal chaga, essa tentação ou aquela prova. Isso está no Mal e o Remédio, capítulo 5, 19, lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Agostinho nos recomenda como panaceia para os nossos males a fé. Mas Agostinho não está falando mais lá no século IV, ele está falando dentro do âmbito do Consolador. E a fé que ele está propondo para nós aqui não é aquela fé do fanatismo, a fé cega, a fé que acredita sem saber porquê, acredita pela tradição, acredita pela imposição. Aqui não, Santo Agostinho está dizendo que essa fé que ele nos propõe é a fé que sabe, né? Não a que acredita, mas a fé que sabe. Os precursores da doutrina espírita, segundo Allan Kardec. Para Kardec, os precursores da doutrina espírita, tanto que ele coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo a doutrina, um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que eu gosto sempre de verificar essas curiosidades, que a gente sempre chama Platão, né? Eu pensava que ele chamava Platão, mas o nome dele é Aristócles. E Platão era um apelido que dizia ombros largos. Olha aí, passou pela história como os ombros largos da história, né? E os ombros dele eram largos mesmo, né, gente? No sentido espiritual do termo, porque carregar toda essa estrutura que Sócrates trouxe para nós e passar isso tudo para a humanidade, tinha que ter ombros largos. Sabemos que Sócrates não escreveu nada, né? Também, e o mais importante, e o motivo da nova revelação, não é? Jesus, que enunciou para João 14, 15 a 17: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. E é interessante a gente lembrar aquele diálogo de Jesus com aquela mulher lá que foi colher água, que fazia parte de uma cisão do povo hebreu, não é? A mulher estava colhendo água e o judeu não podia nem conversar com aquela cisão daquele povo que chamava
Samaritanos, não é? O povo samaritano, o judeu, de certa forma, acentuou a briga que existia entre eles, aquela cisão, porque os judeus construíram o templo de Jerusalém, e eles não iam ao templo. Eles criaram outro templo no Monte Corazim. Então criou uma animosidade, esse fanatismo, né? E Jesus, ao encontrar aquela mulher colhendo água num poço, ele começa a conversar com ela, e a mulher fala assim: mas você, judeu, conversando comigo, uma samaritana? E ficou assim, uma coisa meio desagradável, né? E Jesus falou para ela assim: olha, Deus vai ser adorado no futuro em espírito e verdade. Espírito de verdade. Arthur Conan Doyle, ele, no livro História do Espiritismo, ele atribui precursores mais recentes, que foram pessoas que atuaram como ele fala, como batedores, não é? Batedores do exército do Senhor, para desbravar essas terras aqui que tinha ficado por um longo período na escuridão. Então, esse autor, que os irmãos talvez não saibam, né, mas ele é criador daquele romance, não é, famoso também, do detetive mais famoso da história, não é, Sherlock Holmes, né? Então ele também tem esse livro, ele é espírita, e ele fala que os precursores mais contemporâneos do espiritismo, primeiro, Emanuel Swedenborg, do mesmo jeito que escreve, tá, gente? Eu não sei como é que pronuncia isso, não, tá? Mas estamos no Brasil, tem a liberdade de pronunciar do jeito que está escrito. Então ele era um engenheiro sueco, era um homem culto e médium, tinha uma capacidade incrível. Ele antecipa a mais de um século de Kardec, ele é de 1733, ele antecipa essa visão do mundo espiritual. Depois, Edward Irving, que era um pastor protestante, que nasceu em 1792, ele ficou famoso pelas pregações inspiradíssimas, não é? Em estado de mediunidade mesmo. Então ele ficou muito famoso naquela época. Andrew Jackson Davis, que era uma pessoa de baixa escolaridade, muito franzino, muito fraco, mas de uma capacidade incrível. Ele é que prevê o aparecimento do Espiritismo. Quase um século antes, ele já prevê o aparecimento do Espiritismo. E as irmãs Fox, que já nós sabemos que os fenômenos mais perto do Espiritismo, que acontecem na América do Norte, de um viajante que morreu em um local, e as meninas médiuns começaram a ver aquela pessoa, não é? Com uma veemência muito grande, chamou a atenção do país inteiro. E por fim, Daniel Douglas Home. Esse era famoso porque ele tinha uma mediunidade de efeitos físicos, ele levitava na frente de qualquer pessoa, de multidões ele levitava. Então esse ficou famoso e foi então apontado aqui como precursores do Espiritismo. O Espiritismo, então, meus irmãos, como nós sabemos, começa com essa obra inaugural, o Livro dos Espíritos. É o primeiro livro da codificação, lançado em 18 de abril de 1857. E o primeiro centro espírita da história, então, é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi fundado em 1858, abril de 1858, nesse prédio aqui, ó. Isso aqui é uma galeria de diversas salas,
né? E numa dessas salas, então, foi criada a Sociedade Espírita de Paris. Então, a revelação espiritual veio pelo Espírito de verdade, mas a ciência espírita, a revelação humana, foi obra de Kardec. Isso quem diz é José Herculano Pires, né? Então, a revelação espiritual veio pelo Espírito de verdade, mas o trabalho que sempre foi exigido, inclusive por Jesus, de todos nós, porque ele dizia assim, buscai e achareis. Ele não fala assim, achareis. Ele fala, buscai e achareis. Então esse trabalho humano é imprescindível, não é? Fundou a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita como entidade científica e não religiosa. Dedicou-se às pesquisas exaustivas e fundou a Revista Espírita para divulgação ampla e sistemática dos resultados de suas pesquisas. Então, Herculano Pires, no livro Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. É também Herculano Pires que nos afirma: o cristianismo implantou na terra a democracia espiritual, que os homens deformaram com o fermento velho do farisaísmo, mas que os espíritos restabeleceram através do espiritismo. Então isso está na Hora do Testemunho, é escrito por Francisco Cândido Xavier e J. Herculano Pires. E isso é fácil de nós entendermos. Até o advento de Jesus, toda a codificação que existia estava num livro chamado Torá. A Torá, ela foi sendo complementada pelos homens, não é? Pelas chamadas jurisprudência, pelos costumes, de tal forma que ela ficou, à época de Jesus, ela ficou em segundo plano. Então quando Jesus vem e fala assim, eu não vim para destruir a lei, mas para dar cumprimento, ele está chamando a nossa atenção para aquilo que da lei é importante, que não vai mudar nunca, porque é lei natural. A lei positiva, a lei civil, ela buscou sempre na história o utilitarismo, aquilo que é útil, aquilo que é econômico, não é? E quase sempre no que é útil, no que é econômico, domina quem é mais forte. Não obstante, a lei de Deus nos coloca no nosso verdadeiro lugar. Nós somos todos criação de Deus, somos todos irmãos, com direitos e deveres. E o prefácio diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Por que disso? Qual o motivo disso? Porque são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. A leitura que nós tivemos do Evangelho fala isso, né? Aquilo que Jesus disse foi mal interpretado, não é? Por interesses particulares, né? Por interesse de dominação, e precisava ser restabelecido. Então, por que então tem que ser restabelecido esse sentido? Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É um texto claro, cristalino. Isso então está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Livro dos Espíritos, na questão 919, nos informa a pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal?
Resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade, Ono, disse: conhece-te a ti mesmo. E na questão 919A, afirma: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Esse é nosso Aurélio Agostinho. Então o ministro Flacos continua: o espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que já aprende a gastar a segunda, no transformismo incessante da terra. Mal conhece a existência da primeira, que preside a todos os atos da vida. E aí não é só a energia elétrica que a gente conhece hoje, não. Esse livro foi escrito na década de 40, tá? 78 anos depois. Imagina a década de 40, alguém pegando um celular, hein? Era bruxo, né? Podia ir para a fogueira, né? Vendo uma televisão a cores. Olha a evolução do homem em 78 anos. Evolução na linha horizontal, não é? A linha de trabalho do homem, na ciência e na filosofia. Mas dizia então o ministro Flacos que nós mal conhecemos a energia da nossa mente. E aonde que a gente vai conhecer isso, meus irmãos? Aonde que é a universidade que a gente vai aprender isso? Aqui, ó, Centro Espírita. Então o ministro Flacos afirma para nós: a rigor, portanto, não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Então não adianta a gente ficar fazendo exorcismo, não adianta a gente... É o exemplo, é aquilo que Jesus falou para Pilatos: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E parece a gente que está aqui cá embaixo no rodapé do chão, né? Parece para nós que Jesus foi assim meio prepotente, né? Não, Jesus estava falando para ele: olha, veja o que eu fiz, siga meus passos, siga o meu caminho, faça aquilo que eu fiz, caminha, né? Mesmo jeito que ele falou para o jovem de qualidade: vá, se desfaz do homem velho e vem e segue-me. E o que diz para nós Santo Agostinho? Olha aqui, que beleza. A prece é o orvalho divino, que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. Olha aqui, se o inferno é um problema de direção espiritual, e nós nos defrontamos com todas essas bifurcações na nossa vida presente, como nós falamos, nós temos na nossa vida aquilo que nós somos, aquilo que nós já construímos, de bom e de mal, e estamos forjando aquilo que seremos no futuro. Aquilo que nós seremos no futuro é obra nossa aqui, de trabalho no Centro Espírita. E nós nos lembramos daquilo que nos falava o Chico, Emmanuel através do Chico, né?
que a história, o passado, nós não temos como modificar. Se nós queimamos muita gente na Inquisição, não tem como modificar isso. Mas nós podemos ajudar muita gente a se recuperar para o futuro. Era Paulo que dizia que o amor cobre a multidão dos pecados. E finalizando, o ministro Flávio fala o seguinte: sem o nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis do mal, se convertam aos desígnios divinos. Somente o amor sentido, crido, vivido por nós provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem isso, todo o programa de redenção é um conjunto de palavras, bem intencionadas, na maioria das vezes, um conjunto de planos. Você já viu alguém se abrigar de uma tempestade olhando um croquis de uma bela construção? Ou matar a fome olhando na vitrine de um frango assado? Não é possível. Se nós não metermos a mão à massa, nós ficaremos indefinidamente marcando passo. Aí o Espírito de Verdade, Paris 1860, nos traz essa aqui, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que neles criaram raízes são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Com isso, meus irmãos, com essa palavra do Espírito de Verdade, nós não temos mais nada que falar. Obrigado.